Olá pessoal, em decorrência dos dias chuvosos de hoje, eu vou estar gravando esse vídeo como forma de repor a aula de hoje. E aí eu já vou dirimir as dúvidas de vocês, né? Pelo menos vou tentar dando o meu melhor com esse vídeo aqui. Voltando a alguns pontos que provavelmente ficaram aí flutuando na mente de vocês, é, sem um prévio compreendimento. Aí numa tentativa como isso eu vou fazer esse vídeo picotando em algumas observações iniciais para que quando for lá na frente a gente já conseguir concluir a ideia que eu quis passar para vocês até o presente momento e então depois a gente avançar para o próximo conteúdo. Então vamos nessa perspectiva de ir sanando algumas dúvidas e já ao mesmo tempo corrigindo algumas falhas da minha parte. Então começamos agora esse vídeo com a primeira observação. A questão dessa primeira observação aqui, que até deixei aqui agora enfatizado, essa questão da série de Taylor, porque eu fui dar uma prévia recapitulada e aí eu constatei que eu passei uma informação equivocada para vocês, no seguinte aspecto. Eu trouxe uma estrutura de série de Taylor, de uma função, só que eu me equivoquei na forma como está escrito. Eu vou colocar aqui agora a forma adequada e depois vocês tirem essa comparação com o que eu tinha escrito na aula referente à série de Taylor e vocês já vão identificar onde está o erro. E agora com essa anotação adequada vocês já têm condições de assimilarem a série de Taylor de uma função de uma forma melhorada, vamos dizer assim, da forma adequada. Então, primeiro de tudo, qual que é a ideia da série de Taylor? A série de Taylor tem como principal ferramenta eu reescrever a minha função em forma de uma sequência de somas, ou seja, uma série. E não é uma série qualquer, né? Inclusive esse nome série é mais dado a uma sequência de somas infinitas, né? Essa sequência. Por isso série. E aí, qual que é a ideia da série de Taylor fazendo esse rearranjo da minha função? Primeiro que a série de Taylor, ela abrange de uma forma mais generalizada. Então, imagina que eu tenho uma função cujo argumento esteja do tipo x menos a. O que isso quer dizer? Significa que a minha referência principal da minha f está centrada em a. Quem que é a? A aqui nesse contexto é um valor real qualquer, tá? Então, nesse contexto aqui, para fazer sentido e dizer série de Taylor, eu vou pegar um valor real A que seja diferente de zero, tá? Então, como é que ficaria a escritura dessa minha f quando A é diferente de zero? Ou seja, minha f está centrada em A. Ficaria desse seguinte modo, ó pessoal. F, cuja derivada é de ordem k, no ponto A, isso aqui vezes a minha variável centrada em A, isso aqui elevado a K, e tudo isso aqui sendo dividido por K fatorial, onde K aqui, pessoal, é o parâmetro, o índice da minha série, cujo parâmetro ele pode acabar indo começando como 1, aí eu tenho que fazer algumas modificações aqui, para eu não precisar fazer essas modificações. Em vez de considerar 1 aqui, eu vou considerar aqui 0, tá? Então, nesse nosso caso, nosso parâmetro K vai do 0 ao infinito, ou como eu tenho mostrado muito para vocês, até o mais infinito. Então, essa aqui, né, isso aqui é um símbolo de ponto de exclamação para dar a ideia de número fatorial. E aí, na aula que eu trouxe essa formulação, eu expliquei o que se tratava de K fatorial. Quem que era K fatorial? Por definição, né, um número fatorial é ele vezes os seus antecessores. Isso vai se procedendo até chegar no número 1, por definição. Onde esse K aqui, nesse contexto nosso, ele é um número inteiro
positivo, não negativo no caso, porque nesse caso aqui o zero pode fazer parte também. Inclusive, zero fatorial já é muito aceito, isso é comprovado também que zero fatorial é 1, tá, pessoas? Enfim, feita essa observação dentro dessa observação, então a formulação adequada da série de Taylor de uma função centrada em A, com A sendo uma constante real não nula, nesse caso aqui, para fazer jus à série de Taylor, é essa estrutura aqui. Vamos dizer assim, se aqui foi uma observação do tipo 1.1, né? Vamos dizer assim, 1.1, aqui é 1, tá, pessoas? Essa daqui foi do tipo 1.2, essa observação. Agora eu vou fazer aqui a 1.3 e agora eu vou fazer a observação 1.4. Quem que seria essa observação 1.4? É o que a gente chama de série de Maclaurin. Que é um L, tá, pessoas? Série de Maclaurin. Como é que é a série de Maclaurin? É como se fosse uma série de Taylor, só que agora o meu A pode ser o número zero. Então é a famosa série da minha função, né? Eu escrever essa minha função aqui, que vai estar centrada na origem, ou seja, eu tenho minha f de x, e eu quero escrever isso aí num formato de uma série. E esse formato da série vai estar com a cara de uma série de Maclaurin. Ou seja, como é que seria o formato dela aqui? Eu teria aqui o somatório da minha f, cuja derivada também é de ordem k, só que agora centrada em zero, né? Isso aqui no ponto zero, na verdade. Derivada de ordem k da minha f no ponto zero, vezes o meu x, aqui era x menos a. Então, no lugar do a, eu colocando zero, como é que fica? X menos zero. Então, eu fico com x elevado a k. E tudo isso aqui também sendo dividido por k fatorial. E aí, o meu k aqui novamente indo de zero até mais infinito. E aí, de novo, esse meu k aqui, ele é o meu índice, meu parâmetro desse meu somatório, em que esse k ele é não negativo. Beleza. Essas são as duas ferramentas que vira e mexe em exatas a gente pode precisar e acaba utilizando demais, tá bom? Aí agora eu já vou para a nossa segunda observação. Bom, vamos lá. Segunda observação. Como é que eu identifico aqueles coeficientes tanto da série de Taylor quanto da série de Maclaurin, né? Caso vocês ainda não tenham compreendido como é que funciona aquele processo. Eu vou pegar para o caso da série de Maclaurin, né, na determinação dos coeficientes, e aí o que eu fizer por aqui agora é o que vale também na série de Taylor, porque o processo é o mesmo. Então, imagina o seguinte, que eu queira escrever a minha f de x, e essa minha f de x ela é contínua e tudo mais e tal, mas imagina que eu consiga fazer essa seguinte ideia aqui, ó. Imagine que a minha f de x tem essa estrutura aqui, por exemplo, e elevado a x. Inclusive, eu já vou linkar com as observações logo à frente, já fazendo este exemplo aqui de como determinar os coeficientes. O que eu vou fazer para esse caso funciona para os outros demais casos de funções contínuas e tudo mais, em que eu queira abrir essa minha f em um formato de uma série de função, tá? Então, imagina que o exemplo tenha dado isso aqui, f de x igual a elevado a x, e eu quero escrever
esse cara aqui em forma de uma série de Maclaurin. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu determino as derivadas desse cara. Então vamos lá, minha f de ordem 0, né? Minha derivada de ordem 0 é a minha própria f, então tá aqui. Ok. Agora eu quero a derivada de ordem 1 dessa minha f. Como nesse caso aqui é e elevado a x, quando eu derivar esse cara, minha resposta dá o próprio e elevado a x. Então, beleza, já achei de novo. Já achei o valor da minha derivada, da primeira derivada. Agora eu vou para a segunda. E aí eu repito esse processo, ou seja, eu derivo esse cara aqui. Então, fico, coincidentemente, com elevado a x. Nesse nosso processo, como a minha f de x é o próprio e na x, então se eu fizer isso aqui k vezes, né, eu derivar essa minha f k vezes, eu vou continuar encontrando e elevado a x. Beleza. Outro ponto agora. O que a gente vai fazer? Para cada uma dessas derivadas, eu vou jogar o valor zero, né? Vou fazer meu x lá daquele argumento ser zero e ver o que acontece. Então, por exemplo, a minha f original, se for com x igual a zero, o que acontece? F de zero é e elevado a zero. E elevado a zero, já que esse cara é diferente de zero, então isso aqui dá 1. E aí, quando eu olhar para minha derivada de ordem 1, no lugar do x, vou colocar o zero também. E ver o que acontece. Vou ter o mesmo resultado. E aí, eu repetindo esse processo, na hora que eu chegar na derivada de ordem k da minha f, e no lugar do x eu colocar o zero, porque eu estou fazendo x igual a zero, eu vou ter e elevado a zero. Isso aqui dando 1. Beleza. Agora eu tenho todas essas informações aqui. O que eu preciso fazer agora para substituir na minha série de Maclaurin? Primeiro, me recordar qual é a estrutura. Qual é a estrutura da minha série de Maclaurin? Eu tenho que f de x pode ser entendido como um somatório da minha f, na derivada da minha f de ordem k, no ponto zero, vezes a minha variável principal, que é x elevado a k, tudo isso aqui dividido por k fatorial, onde o nosso k aqui vai de zero a mais infinito. Essa é a estrutura. Então, em particular, na hora que eu fazer essa substituição, como é que vai ficar a minha função e elevado a x na forma de uma série de Maclaurin? Vou ter aqui somatório com k indo de zero a mais infinito e mais eu vou ter agora que olhar para o meu termo generalizado. Quem que é o meu termo generalizado? Esse cara aqui, que coincidentemente é quem? 1. Então aqui, ó, 1 vezes meu x elevado a k, tudo isso aqui sobre k fatorial. Ou seja, mesma coisa que somatório de x elevado a k sobre k fatorial com k indo a zero a mais infinito. Então, esse é o formato da minha e de x em forma de série de Maclaurin, tá bom? Se fosse centralizado em um outro ponto, se eu tivesse f de x igual a x menos a, eu teria que e, nesse nosso caso, eu teria e na x menos a, e aí eu teria uma série de Taylor correspondente. Dá para fazer tranquilamente. Vou agora focar na justificativa por que esse sobre k aqui, essa minha expressão dividida por k fatorial, ela faz sentido, tá? Eu vou mostrar por quê para vocês. Bom, vamos lá. Por que faz sentido, né, todo aquele nosso contexto que eu acabei de apresentar para vocês, aqueles coeficientes todos?
para uma mera questão de comparação, tá, pessoal? Porque, vamos lá, vou pegar um aspecto aqui para os casos da série de Maclaurin. Para os casos da série de Taylor, né, aqueles coeficientes com K fatorial e tudo, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, vou fazer aqui de uma forma mais simples para vocês compreenderem como é que a gente encontra aqueles coeficientes que acompanham o x. Então, imagina que eu tenho uma f aqui qualquer e que pela estrutura de série Maclaurin eu consiga escrever isso aqui numa série de potências, né, da minha f, de modo que eu tenha termos AK aqui acompanhando o meu x elevado a k, onde esse k é um número inteiro e inicialmente ele está indo de 0 a mais infinito. Em outras palavras, o que está sendo esboçado aqui, né, que sendo contraído na forma de somatório, igual está aqui? Estou querendo dizer que é o seguinte, que você pode entender isso aqui como sendo A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais isso aqui cresce infinitamente. Beleza? E aí, em particular, eu posso ainda dar um adendo aqui, vou até colocar aqui embaixo. Posso ainda ter um termo AK vezes x elevado a k, mais isso aqui continua indo lá para o mais infinito. Então, esse tipo de série aqui é essa forma contraída aqui. Perceba que nesse primeiro contexto, a minha f está com derivada de ordem zero, né? Então, dizer isso daqui é a mesma coisa que eu escrever minha f de ordem zero em x. É igual a minha f de x. Tranquilamente aqui. E aí, por comparação, né? O que a gente pode tirar de conclusão aqui no meu termo A0 aqui? Bom, enquanto aqui ele está a 0, se eu comparar com o meu próximo termo aqui, eu já tenho um certo x elevado a 0 aqui. Por isso que, né, tenho aqui x elevado a 0. Por isso que isso aqui é 1. Então, eu tenho A0 vezes 1, que é o próprio A0. Beleza. E aí, o que é o mais legal desse processo? Que quando eu fizer já por agora x igual a 0, como esse camarada é o único que está constante, né? X elevado a 0, 1. Ele já começou assim, tá, pessoal? Isso aqui eu coloquei depois. Mas isso aqui, ele na sua essência, é aquele nosso A0, normal. Então, ele está sem depender de ninguém. Agora, os outros demais que estão dependendo, inclusive esse AK aqui, todos têm X. Então, na hora que eu colocar 0, todo mundo aqui vai para 0 já. Inclusive esse AK aqui e todos os outros demais, tá? Só não vai ficar a 0 quem? Só não vai anular quem? O A0. Então, quando eu coloco o 0 em x, isso aqui me produz que a derivada de ordem 0 da minha f no ponto x igual a 0, que é isso aqui, é justamente o meu A0. Tá bom? Ou seja, eu já descobri quem que é o meu A0. Meu A0 aqui é minha própria derivada da minha função de ordem 0 no ponto 0. Beleza. Agora eu vou para uma segunda hipótese, uma segunda observação aqui em cima dessa. Que essa aqui é a nossa, na essência, né, como um todo, minha segunda observação. Ainda, só que eu estou focalizando, né, então essa aqui é a 2.1. Essa aqui é a minha observação 2.1, que é a determinação daqueles coeficientes da minha série de Maclaurin e cujo raciocínio aproveita para os coeficientes da minha série de Taylor. Então, agora imagina que eu queira derivar isso aqui uma vez. Como é que vai ficar?
esses termos aqui, ó, que tem x, vão ter seus representantes de derivada. Agora, esse cara que é constante, o que vai acontecer? Vai zerar. Então, eu vou ficar com... Aqui agora era a1 vezes x. Só que eu derivei, não foi? Se eu derivei, então agora eu vou ficar com o termo a1 só. Porque a derivada de x em relação a x é 1, como a gente já sabe. Porém, na sequência, eu já tenho aqui quem? Derivada desse x aqui, que está ao quadrado. Como é que funciona? Derivação de potência. Então, já tenho aqui 2a2 vezes x. E esse aqui, que era x ao cubo, na hora que eu derivo, fica 3a3 x2. E assim sucessivamente, até a gente chegar nessa de ordem k. Como é que ficaria esse cara da de ordem k? Esse cara aqui é maior que zero, né? Essencialmente, pela construção. Então, na hora que eu derivar, fica k vezes o meu ak vezes x elevado a k menos 1. Como é uma série infinita, isso aqui vai até o infinito também. E aí, olha só que legal. Quando eu fazer novamente x igual a zero, todos esses outros termos aqui vão zerar, porque todos esses têm x. Só não vai zerar quem? Justamente o meu a1. Então, olha só que bacana. A primeira derivada da minha f no ponto x igual a zero é justamente o meu a1. Ó, acabei de descobrir mais um termo aqui da minha série. E aí, se eu fizer esse processo novamente, né? Ou seja, eu volto para minha série como estava antes, né? Nesse processo aqui, antes de aplicar x igual a zero. Como é que ela estava aqui antes? Estava sem esses zerados aqui. Na hora que eu aplico a minha segunda derivada em x, esse cara aqui zera. E aí, esse cara aqui que tinha x, fica o quê? Pela regra de derivação de potências. 2a2. Mas, agora olha só isso aqui. Ficou com x quadrado, vou derivar ele. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 2. E aí, aqui, que era x quadrado, ficou o quê? Com apenas x. E essa ideia vai chegando até no meu termo AK aqui. Eu já tinha esse K aqui, ó, pessoas. Vou derivar de novo. Então, K vezes K menos 1 vezes o meu termo AK vezes x elevado a K menos 1 menos 1, K menos 2. Isso aqui vai, tá? Só descer mais um pouquinho para a gente concluir esse nosso raciocínio. E aí, quando eu fizer agora meu x como sendo zero, o que vai acontecer? Todos os termos que tiverem x vão zerar. Então, esse aqui vai zerar, vai zerando, esse aqui vai zerar, e os outros mais vão zerando, aqui também zero, tá? Só não vai zerar quem? Esse cara aqui. E olha só, esse cara aqui é justamente a segunda derivada da minha f quando x vale zero. Ou seja, esse cara aqui é o próprio 2 vezes 1 vezes meu A2. Quem que é o 2 vezes 1, pessoal? Por definição, 2 fatorial. Ah, aqui estava o A1 sozinho, então posso encarar isso aqui como sendo 1 fatorial também. E aí, como é que ficaria aqui? Ficaria aqui A1 visualizado também como sendo a derivada de ordem 1 da minha f no ponto x igual a zero, sendo dividido por 1 fatorial. Enquanto que aqui o meu A2, em suma, é quem? É a derivada de ordem 2 da minha f no ponto x igual a zero, dividido por 2 fatorial. E aí, se eu repito esse processo, lembrando, né, que eu acabei de
que se eu associar todas essas ideias e eu lembrar que 0 fatorial é 1, como eu falei anteriormente, esse meu A0 aqui pode ser entendido ainda como sendo quem? Pode ser entendido como a razão entre a derivada de ordem 0 da minha função no ponto x igual a 0, dividido por 0 fatorial. Ó, que legal. Tem aqui essa divisão, tenho esse tipo de divisão aqui, e agora para o A2 a gente acabou de descobrir essa divisão. Se eu levar isso pela generalização K, como é que vai ficar essa situação, né, pessoal? Deixa eu só tentar arrumar aqui para ficar mais fácil de concluir esse nosso raciocínio. Descer um pouco a folha. Pronto. Então, levando esse tipo de processo sucessivamente K vezes, vai chegar uma hora que eu vou encontrar a derivada de ordem K da minha f no ponto x, primeiro, né? Isso aqui, conceitualmente, seria o quê? Eu teria apenas aqui o meu termo com AK aqui envolvido, né? De constante, fora os outros termos que teriam x aqui. Só que aqui eu já teria quem no processo? Eu já teria o k fatorial, certo? E aí, quando eu fizer x igual a 0, todos esses outros termos, tipo AK mais 1 vezes x, tudo, né? Tudo isso aqui estaria dando 0. Só sobraria esse termo aqui. Então, eu teria aqui que a derivada de ordem k da minha f, quando x é 0, eu ficaria com k fatorial vezes o meu termo AK. Então, o meu termo AK, na realidade, seria quem? A divisão entre a derivada de ordem k da minha f no ponto x igual a 0, dividido por k fatorial. Beleza? E aí, para fechar com chave de ouro essa nossa última observação, como é que ficaria então aquela estrutura que a gente começou na nossa hipótese inicial, né? Na tentativa de desmembrar a minha f em uma série de Maclaurin com coeficientes AK? Bom, com esse processo que a gente acabou de fazer, a gente verificou que os termos AK é do tipo derivada de ordem k da minha f quando x é igual a 0, tudo isso dividido por k. Então, eu substituo aqui, né? Eu pego esse termo e substituo aqui em cima. Então, a série de potências da minha f pela série do tipo série de Maclaurin ficaria do tipo somatório com k indo de 0 a mais infinito do meu AK. Mas quem que é o AK? É a divisão entre derivada de ordem k da minha f quando x é 0, tudo isso aqui dividido por k fatorial, e essa fração todinha sendo multiplicada por x elevado a k, como a gente queria provar. Então, realmente faz sentido esses termos, tá, pessoal? Agora, nós vamos para a nossa terceira observação. E aí, salientando que esse processo que a gente fez para a série de Maclaurin funciona também para a série de Taylor, tá? E aí, quem tiver essa curiosidade pode fazer isso como um treinamento, um exercício. Agora aqui na nossa terceira observação, de certa forma, já vai estar mais a ver agora com aquele vídeo que eu trouxe para vocês acerca das séries de Fourier, do professor Cláudio Possani.
Bom, basicamente, qual que é a motivação da série de Fourier? É fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer aqui para a série de Maclaurin, só que envolvendo as funções trigonométricas clássicas, do tipo seno de x e do tipo cosseno de x. E aí, cada termo AK aqui que eu teria em função desses cossenos e senos. E é por isso que nós temos aquela expansão maravilhosa lá, gigante, com algumas integrais, que inclusive muitos de vocês trouxeram para o trabalho. Apesar de que para o trabalho eu não pedi séries de Fourier, eu pedi foi transformadas de Fourier, tá? E eu já vou abordar isso no logo mais. Mas o mais importante dessa série de Fourier é que é o seguinte, que quando eu vou aplicar essa ideia trabalhada por Fourier, só que em cima da minha função exponencial, né? Então quando a minha f é próprio e na x, o que o próprio Euler acabou percebendo? Que isso aqui, sendo expandido em uma série de senos e cossenos, isso aqui é basicamente a soma entre cosseno de x mais seno de x. E esse que é o legal. E aí, se eu quiser ter essa comprovação utilizando as séries de Maclaurin, basta eu pegar cosseno de x e seno de x, expandir isso em série de Maclaurin, e aí eu comparar com a minha série de Maclaurin da e de x, que a gente fez agorinha há pouco. Vamos recordar como é que era a estrutura pela Maclaurin da e de x? Isso aqui é o somatório do x na k, né, elevado a k, dividido por k fatorial, onde k está indo de 0 a mais infinito. E quem que seria a do cosseno? A do cosseno, pessoal, pelo mesmo processo que a gente fez pela e de x e tudo, só que agora usando o cosseno, ficaria somatório de k indo de 0 a mais infinito. Aí eu já teria aqui o menos 1, tá certo? Menos 1 elevado a 2k vezes x elevado a 2k, isso aqui tudo dividido por 2k fatorial, se eu não estou enganado. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí, só para concluir aqui, pessoas, esse é o nosso raciocínio. Aí eu teria uma ideia parecida com isso daqui, só que para o seno de x. Ou seja, como é que ficaria aqui, né? Para o seno de x. Eu teria aqui que seno de x seria igual somatório de k indo de 0 a mais infinito. Aí aqui no cosseno foi menos 1 elevado a 2k. Aqui no seno vai ser menos 1 elevado a 2k mais 1 vezes x elevado a 2k mais 1. Tudo isso aqui dividido por 2k mais 1. Tudo isso aqui fatorial. Ah, professor, eu vi alguns vídeos que aqui em vez de 2k mais 1 era 2k menos 1. Não importa. Né? E aqui também 2k menos 1 e aqui 2k menos 1. Não importa. O que é importante perceber? O importante é perceber que as parcelas dessas séries de seno e cosseno, elas se conversam bastante. Tanto que elas são muito similares. Só que essas questões aqui de similaridade, não serem iguais, mas eles serem similares, parecidas, que justifica o porquê da função seno. Ela é tida como uma função ímpar, por conta dessas contribuições ímpares aqui, desses meus índices, e é graças a esse tipo de estrutura que a minha função cosseno é tida como função
par, por conta dessas contribuições pares desses meus parâmetros. E aí, olha só que tamanha coincidência ou não. Repara na estrutura da minha E de x, pela expansão da série de Maclaurin, e as do cosseno e as do seno, o tanto que são bem próximas. São tão próximas que, se vocês efetuarem esse tipo de soma, é como se eu estivesse pegando as contribuições pares com as ímpares. Então, na hora que eu combino contribuição par com contribuição ímpar, eu estou no aspecto generalizado, que é a minha própria E de x. E aí, por isso que Euler chegou nessa constatação aqui. E aí, o que é mais legal de tudo isso? É quando eu expando essa minha ideia para além do conjunto dos números reais, quando eu chego em números complexos. Aí é onde entra a nossa quarta observação. Bora lá então, pessoal. Quarta e última observação acerca do que a gente tem comentado até agora sobre série de Fourier e tudo mais, as motivações principais. Até o presente momento, tudo que eu falei foi para complementar o raciocínio, né, vindo corrigindo primeiramente algumas definições não adequadas, apresentadas de forma não adequada, e agora da terceira observação para a quarta, da segunda para até agora a quarta, já foi para fortificar um conceito muito trabalhado pelo professor Claudio Possani nos vídeos dele sobre série de Fourier, e cujas séries serviram, como vocês podem ter percebido pela pesquisa que vocês fizeram, serviram de embasamento para as transformadas de Fourier. Dentre essas ferramentas está a consideração de que a equação de Euler, como eu mostrei anteriormente, utilizando as contribuições de Fourier, ele percebeu que a exponencial ela pode ser escrita como uma soma do cosseno com o seno, cujo argumento principal é a minha variável x. E o mais legal disso daqui, e aí onde entram a grande eficácia das transformadas de Fourier, é quando a gente consegue sair desse contexto de uma variável real para entrar no universo dos números, no universo dos números complexos, imaginários. Ou seja, como é que ficaria a equação que Euler descobriu na versão real, só que agora para os complexos? Ficaria da seguinte forma: esse carinha aqui, eu equipo ele com a minha unidade imaginária. Quem que é a unidade imaginária? Muitas vezes vocês vão encontrar autores que utilizam como unidade imaginária o i ou j, tá? Mas o importante é salientar o quê? Que seja i ou seja j, eles estarão elevados ao quadrado, e isso aqui tem que resultar em menos 1. Essa composição aqui, que está no universo dos números complexos, é o que a gente chama de unidade imaginária, que é um dos componentes dos meus números complexos, tá? E aí, quando a gente traz essa realidade dos números complexos para essa equação, a gente encontra a seguinte identidade, como sendo a mais básica, né, nesse contexto aqui. E aí, sabe o que é o mais legal desse contexto? Que quando a gente tenta abrir isso aqui, utilizando também as contribuições de Fourier, só que agora com variáveis complexas, a gente chega na seguinte constatação. Ou seja, a minha exponencial complexa, ela pode ser quebrada em cosseno, que é uma parte totalmente real, do universo dos reais, e uma parte imaginária, onde o coeficiente que acompanha a minha unidade imaginária é um valor real também. Então, aí onde fica bem, entre aspas, divertido, né? Mexer com situações como essa daqui. E aí é por isso que quando vocês foram estudar a transformada de Fourier, lá estavam algumas observações. Se a sua função for par, ela vai estar parecida com o cosseno.
Então você vai poder, em vez de analisar como AE elevado a ix ou E elevado a jx, alguma coisa do gênero, você já pode simplificar para aquela sua função vezes o cosseno, lá na sua transformada. E quando for uma função que seja ímpar, ou seja, algo muito próximo a seno de x, então aí você já estaria conversando com essa parte imaginária, entendeu? E aí, em vez de trabalhar com esse E aqui, você trabalha com essa função seno multiplicando a minha f, lá na minha transformada de Fourier. Essas são as principais motivações. E aí, quando a gente vai para o universo das transformadas, essa conclusão aqui, essa estrutura, é onde a gente utiliza para as transformadas inversas, em via de regra, né? Dependendo de cada autor, de cada livro de matemática, da forma como ele vai conduzir as aulas. Mas, na maioria das vezes, essa estrutura que implica nessa daqui, quando sempre for necessário, é aplicada para situações de transformadas inversas. E qual que é a identidade, vamos dizer assim, trigonométrica, né? Porque isso aqui é função trigonométrica, do universo dos complexos, que se baseiam as minhas transformadas no sentido mais amplo, né, de divulgação. É a versão que a gente chama de versão conjugada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É aquele E na menos I x, cuja resolução disso, pasme, continua sendo cosseno x aqui, como sendo parte real, só que aqui nessa parte, onde vai vir a parte imaginária, o sinal dele é trocado. Então fica menos I seno de x. É essa daqui que é utilizada como sentido de resolução das transformadas na maioria dos casos. Então, é esse cara aqui que é utilizado para das transformadas, em suma maioria, e esse daqui é para as transformadas inversas. Tá bom? Por isso que vocês têm aquelas tabelas que eu compartilhei com vocês, onde tem lá tanto para as transformações, no sentido amplo da divulgação, quanto nas inversas, pelos materiais que eu divulguei com vocês. E agora, talvez agora tenha começado a assentar um pouco mais esses processos. E agora eu vou começar a responder para vocês alguns dos exercícios que eu passei para vocês, o que eu esperava, né, diante dessa explicação como um todo. Depois, que se ficou mais alguma dúvida referente a esse tipo de assunto e que eu não tenha sanado só com esse vídeo, depois vocês comentam comigo aí em sala de aula ou então aqui no meu particular, para eu já trazer essa questão na próxima oportunidade, para já sanarmos essa dúvida da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vou começar pelo primeiro exemplo que era para ser executado, né, mediante após a pesquisa prévia, né? No trabalho eu tinha pedido para vocês fazerem a transformada de Fourier desse tipo de função aqui no item A. Então, o que eu esperava, né? Depois que vocês tivessem feito a pesquisa e tudo mais. Eu esperava o seguinte, que ao aplicar a transformada de Fourier na minha função f de x, eu esperava que vocês aplicassem realmente a formação, a definição padrão da transformada de Fourier, que é o quê? Inclusive alguns materiais, não sei se vocês tiveram acesso, mas quando falamos de transformadas de Fourier, lá o pessoal chega a comentar que são transformadas integrais de Fourier.
Ou seja, eu tenho literalmente uma integral da minha f de x. Só que quem que seria o núcleo da transformação? Ou seja, quem acompanha essa minha f de x aqui? Justamente esse e na menos i. Só que aqui, o núcleo da transformação de forma mais completa para transformar de Fourier, ele é tido como sendo e na menos i ômega x dx. Ah, professor, o material que eu estudei, em vez de ser x, era t. Tem alguma diferença? Não, não tem. Vocês já vão ver por que não tem. E outra parte que define essa transformação, essa que eu vou estar utilizando, é o fato dele ir do zero ao mais infinito, certo? Tem algumas versões dele aqui que abrangem o todo, ou seja, vai do menos infinito ao mais infinito. Mas essa versão aqui já por si só ajuda muito. Só que se eu for utilizar essa versão aqui, eu tenho que contabilizar ainda aquele 1 sobre raiz de 2π. Então, 2π aqui e raiz. O porquê que isso realmente acontece, eu teria que recapitular com vocês a série de Fourier. Na própria série de Fourier, se vocês forem recapitular, quando vocês até estavam assistindo a aula do professor Possani, tinha aquele lance do inverso do período vezes o somatório, certo? Que ia de um certo n indo de 0 até mais infinito e tananã. Pois é, tem a ver com esse tipo de estrutura, esse 1 sobre raiz de 2π. As outras demais situações vêm em decorrência de uma demonstração, que não é o foco aqui. E aí as eventuais demonstrações elas aparecem lá no trabalho de vocês, se vocês fizeram a pesquisa de forma mais consistente e adequada. Então eu esperava que vocês tivessem esse tipo de compreensão aqui. E aí, tendo isso aqui em mente, né, como é que ficaria, né, o desenrolar de tudo isso? Ficaria da seguinte forma, para o nosso caso aqui, né? Uma outra notação para poder evitar esse tipo de uso muitas vezes é dizer que a f que eu estou chegando agora, ela em vez de ficar em função de x, agora ela vai ficar em função de ômega, por uma questão de análise de frequências, né? Inclusive Fourier trabalhou muito com isso, sinais de sistemas, frequências e tudo mais, funções periódicas. Então, nessa motivação, eu vou escrever dessa forma aqui para simbolizar a transformação da minha f de x na minha f de w, como transformação de Fourier dela, tá? E aí, uma vez agora entendido isso, o que é que aparece aqui para a gente? Então, 1 sobre raiz de 2π, isso tudo aqui vezes a minha integral, que ela é imprópria, eu sei, porque ela vai do zero a mais infinito, ou seja, um dos extremos de integração é infinito, por isso que ela é imprópria. E aí, no lugar onde tem a minha f de x, eu substituí pela expressão que aqui consta, que no caso nosso é 2x mais 1. Tudo isso aqui vezes o e na menos i ômega x dx. Integral da soma é a soma das integrais. Então, em particular, fw, a constante aqui, que não some, vai ser, né? Agora vai ser a soma das integrais. Então,
Vou abrir um parênteses aqui. Esse 2 é constante em forma de fator, posso colocar ele para fora da minha integral. Então, de 0 mais infinito, que x. Esse cara aqui acompanha, porque eu faço a distributiva. Então, ele fica e na menos i ômega x, dx. E aqui mais integral de 0 mais infinito. E aí, 1 positivo vezes esse cara, fica e na menos i ômega x dx. E aí, fechou. E agora é resolver integral. Cálculo integral, vocês já fizeram. Cálculo diferencial integral 1. Então, agora usar aquelas técnicas de cálculo que vocês viram lá do primeiro período, mais precisamente no finalzinho do seu primeiro período. Se você fez bem feito, você vai saber como resolver esse tipo de integração, ainda que seja uma integral imprópria. Pelo menos no cálculo 2 vocês já devem ter tido contato. Um dessas matérias vocês devem ter tido contato com isso. É bom dar uma recapitulada para fazer essa integração, esse tipo de integração. Bom, da forma como está aqui, isso aqui já é sugestivo de aplicar integração por partes, né? A não ser que uma prévia substituição simples de variáveis já nos permita reescrever isso aqui de uma forma esperta e a gente ganha tempo. Mas pelo que eu estou me recordando, isso aqui realmente está com cara de ser uma integração por partes. E essa integração que a gente já consegue fazer de uma forma mais tranquila. Então, vamos dividir em algumas etapas essa nossa integração aqui. Primeira parte. Vou estar resolvendo essa integral. Então, vou chamar de I1, a integral de 0 a mais infinito, do nosso E na menos I ômega x dx. Como é que eu integro isso aqui? Bom, primeiro, né? Esse aqui é um caso de antiderivada, porque eu sei que exponencial, de modo geral, eu tenho a sua versão primitiva dela. E como é que eu posso chegar a essa conclusão? Posso simplesmente multiplicar por 1, só que esse 1 não é qualquer número 1. É aquele que é resultado de uma divisão. E quem que vai ser o resultado dessa divisão? Né? Quem que vai compor a minha divisão? Esse produtinho aqui. E no que eu faço isso, eu acabo ficando com menos 1 sobre i vezes ômega, vezes a integral de 0 a mais infinito. Bom, se eu dividir, e agora eu vou multiplicar. Então, vou ter aqui agora menos o i vezes ômega, vezes e na menos i ômega x. Tudo isso aqui dx. Repare que, se eu pego essa exponencial aqui e aplico a derivada, isso aqui é tudo constante. Então, ia aparecer essa constante multiplicando. Derivada de x em relação a x dá 1. Derivada, então, da e é ele aqui repetido. Então, ficaria essa estrutura. Então, essa é a parte derivada dessa. Então, na hora que eu integro a derivada, eu chego na primitiva. Então, como é que ficaria essa integral resolvida? Eu fico com menos 1 sobre i vezes ômega, vezes agora o e na menos i ômega x. Porque a primitiva da exponencial é ela própria. Isso aqui é uma situação de exponencial. A primitiva dela, a versão primitivada dela é essa. Então, esse cara aqui agora, variando de 0 a mais infinito. Beleza? Então, dando uma ajeitada aqui na folha, como é que vai ficar aqui? Eu vou ficar com menos 1 sobre i vezes ômega, que multiplica. Agora aqui, como eu vou estar utilizando o limite superior, tecnicamente é mais adequado eu escrever da seguinte forma. Limite de e na menos i ômega vezes um certo b, por exemplo,
de modo que esse b vá para mais infinito. E aí eu já fiz a substituição adequada utilizando essa tática aqui, para poder utilizar esse extremo aqui. Pelo teorema fundamental do cálculo, vou ter que ter um menos e um limite inferior. No caso, no lugar do x aqui agora, eu coloco 0. 0 vezes ômega, 0. 0 vezes menos i, 0. Então, isso aqui é e na zero. Só que e na zero é 1, né, pessoas? Então, essa minha integral aqui está resultando, né, está indicando ser qual o valor? Menos 1 sobre i vezes ômega, que multiplica. Agora vem, eu estou pegando um cara que, à medida que b vai para o infinito, a minha exponencial ela está indo para zero. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que limite, quando b vai para mais infinito, de 1 sobre e na i ômega b. Então, perceba que quando o meu b está indo cada vez mais perto para o infinito, essa minha fração toda está indo para o zero. E aqui fica menos e na 1, e na 0 é o quê? 1. Então, fico com esse valor. 0 menos 1, vezes menos 1 aqui. Então, esse aqui é 1 sobre i vezes ômega. Essa parte aqui é dessa. Foi essa integral aqui que eu chamei de I1. Aí agora eu vou olhar para essa, chamar de I2 e tentar resolvê-la. Já volto. Voltei, pessoal. Então, tá aqui a nossa I2. E agora a gente vai resolver essa integral aqui. Essa integral, como eu adiantei anteriormente, ela é melhor resolvida por integração por partes. Ou seja, vamos ter que dividir esse processo nosso aqui em algumas etapas, para ser resolvido da melhor forma possível. Só ajustar melhor a câmera aqui para vocês verem. Aí tá aí. Agora nós vamos efetuar esse cálculo. Então, aí agora eu tenho que lembrar da regrinha, né, de integração por partes. O que que ela nos diz? Que a integral de u dv tem que ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, eu tenho que saber identificar quem que é u, quem que é v nessa história aqui. Normalmente, nessa situação aqui apresentada, o u costuma ser esse camarada de cá. E quem que é o dv normalmente? Esse restante. Então, fazendo isso, né? Ou se vocês preferirem, tem algumas técnicas de utilização dessas integrações por partes, que a motivação é a mesma para fazer jus a esse processo, em que eles se baseiam da seguinte forma. Você tem uma parte em que você terá que derivar e uma parte em que você vai ter que integrar. E aí eu faço a escolha. Quem que eu vou acabar utilizando para derivar em algum momento? Eu escolhi aqui x, então x aqui. E quem que eu escolhi para integrar? Esse cara de cá, então e na menos i ômega x. É esse cara aqui que eu escolhi para integrar. E agora, eu utilizo esse processo de derivação até onde eu conseguir derivar. Então, por exemplo, derivada de x, eu sei que esse cara aqui dá 1. Beleza. E aí eu vou derivando até onde der 0 ou apresentar uma repetição muito corriqueira. Nesse caso, perceba que se eu derivar o 1 de novo, já chego em 0. Então, já posso parar com a minha derivação aqui. E agora eu vou para a parte da integração. Só fazer uma divisão aqui para evitar confusões. Na hora que eu faço essa integração desse cara, lembra que a gente acabou de integrar esse e na menos iwx? Que resposta que isso nos deu?
né? Eu não estou substituindo os limites, estou só integrando. Então, quem que a gente tinha encontrado? Menos o e na menos i ômega x, tudo isso sobre i ômega. Ah, lá estava menos 1 vezes, né? Menos 1 sobre i vezes w vezes alguma outra coisa. Tudo bem, mas se eu pego o e na menos iwx e multiplico por menos 1, dá isso aqui. Então, acaba que dá elas por elas. E aí, o que eu tenho que fazer? Já que aqui eu chego em zero, teoricamente eu teria que integrar de novo, né? Só que se eu integrar de novo, na hora que eu utilizar essa regra novamente aqui, vai zerar alguém. Então não faz sentido eu continuar com o processo, né? E aí agora, para continuar o cálculo, né? Fazendo jus dessa forma, o que a gente poderia já ir encontrando? Bom, eu tenho que fazer u vezes v, ou seja, eu tenho que fazer esse cara vezes esse cara. Faço esse vezes esse. Então, aquela minha integral I2, a gente está procurando, vai ser esse vezes esse, no caso, menos x vezes e na menos i ômega x. Tudo isso aqui sobre i vezes ômega. Como agora aqui está indo de zero a mais infinito, então esse cara aqui vai de zero a mais infinito, menos da minha formulação, certo? Bom, já tenho menos aqui da fórmula. Com esse menos de cá, por que eu estou falando isso? Porque aí agora eu vou ter que ir para o próximo termo aqui, ó, que é integral de v du. Ou seja, eu vou ter que multiplicar esse cara com esse e integrar. Só que 1 vezes esse cara aqui dá esse cara aqui, que já é negativo. Negativo com negativo da fórmula fica o quê? Positivo. Então, fico aqui com integral de zero a mais infinito do nosso e na menos i ômega x, tudo isso aqui sobre i ômega, e agora dx. Opa, se eu coloco esse iw aqui para fora da minha integral, porque esse aqui é uma constante, né? Aí eu recaio novamente naquela integral que a gente acabou de resolver, que ela é bem tranquilinha. No caso, eu fico com o I2 igual a... eu já posso aplicar aqui aqueles limites de integração, se eu quiser. No caso, eu ficaria com limite, com o meu P indo para mais infinito, do menos, onde agora tem x, eu coloco b. Então, fica aqui menos b, vezes e na menos i ômega b. Tudo isso aqui dividido por i ômega. E agora vem menos do teorema fundamental do cálculo com menos do meu cara que é negativo. Então, aqui fica mais. E aí, no lugar do x, eu coloco zero. Só que tem esse x aqui que está multiplicando. Então, zero vezes o restante é zero. Então, aqui agora mais. Coloquei esse IW para fora da integral, ou seja, 1 sobre IW. Só para vocês não perderem a linha de raciocínio. Integral de 0 a mais infinito. Da E a menos I ômega x dx. Eu acho que eu já devo ter falado aqui ômega e W várias vezes, mas o importante é vocês entenderem que esse cara aqui, ele vai aparecer, tá? Só isso que eu queria comentar. Bom, esse limite aqui, de certa forma, ele também vai para zero, só que agora é por um outro motivo. Que motivo é esse?
Bom, eu tenho um cara que é polinomial e tenho um cara que é exponencial, né? Então, deixa eu só reescrever aqui para vocês entenderem melhor o porquê dessa conclusão. Então, limite da minha b indo para mais infinito. E aqui agora vocês têm. Vou até colocar o menos aqui do lado de fora do limite. Então, aqui eu tenho agora b sobre e na i ômega b. Mais, agora aqui fica, por enquanto, né? Mais 1 sobre i ômega. E a gente já vai voltar para cá. Vamos voltar aqui por enquanto. Porque eu pretendo, nesse próximo etapa aqui, já resolver essa integral. Esse cara aqui, quando o b vai para infinito, quem que cresce mais rápido? Esse ou esse? Normalmente é esse. Então, é por conta desse carinha aqui, que esse limite, no todo, acaba indo para 0. Como comprovar isso? Regra de L'Hopital. Como eu sei que essas duas funções são infinitas, ou seja, são infinitamente contínuas e deriváveis e diferenciáveis, na hora que eu derivar esse cara aqui, uma única vez, que dá, de certa forma, uma mesma estrutura de exponencial, ao contrário desse, que ao derivar esse já dá como resposta 1, né, derivando b em relação a b. Então, na hora que eu aplicar o limite, com b indo para mais infinito, a minha fração toda vai para 0. É por conta disso. E aí, quem que é a resposta dessa integral aqui? A gente já sabe. A gente fez anteriormente. Nesse caso nosso, vai ficar 1 sobre i vezes w. Por quê? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. E 1 era justamente esse tipo de integração. E a gente acabou resolvendo ela por aqui. E aí, ó, a resposta que a gente encontrou. 1 sobre i vezes w. Então, eu estou aproveitando esse resultado para poder já colocar aqui como resposta final. Tá bom? E aí, o que falta agora? Multiplicar essa fração com essa. Então, a minha i2 vai ser o quê? 1 ao quadrado, 1, porque eu estou multiplicando frações, né? Numerador vezes numerador. E denominador vezes denominador. Então, aqui fica com i ao quadrado, ômega ao quadrado. Só que é o seguinte, lembra que aqui, anteriormente, eu falei para vocês que esse cara, i ao quadrado, é justamente a nossa unidade imaginária, e quando i ao quadrado está nessa forma, quanto que ele vale na realidade? Menos 1. Então, vou substituir esse fato bem aqui. Então, a minha i2, né, essa minha integral, perdão aqui, pessoas, mas essa minha integral i2 aqui, então está valendo quanto? Está valendo menos 1 sobre ômega ao quadrado. Então, como é que fica aquela minha transformada de Fourier da minha f de x de uma forma mais completa, né? Aqui só retomando para vocês. Aqui 1 sobre 2π aqui, raiz 0 mais infinito da minha f de x e na menos i ômega x dx, né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2π da integral 0 a mais infinito de 2x mais 1. Esse cara aqui e na menos i ômega x dx. Né? Quem que é esse cara todo aqui? É aquela minha fw, que vai ter que ser a resposta de I1, né, que era em contribuição a essa parte de cá, mais
né? E não esquecendo dessa contribuição de 1 sobre raiz de 2π. Então, vai ficar aqui aquele nosso 1 sobre raiz de 2π, que está multiplicando o 2 vezes o meu I2, que é justamente a escala de cá, ou seja, está multiplicando menos 1 sobre ômega ao quadrado. E agora que vem mais a parte do I1, que a gente resolveu, que está aqui, ó. A parte do I1 que está aqui, que é justamente esse cara, ó, a formação onde a gente estava, f de w igual a 1 sobre raiz de 2π, multiplicando toda essa soma de integrais. Aí a gente acabou de resolver a I2, já tinha resolvido a I1, estamos só substituindo. A nossa I1, 1 sobre IW, e a nossa I2, esse cara aqui. Então, por isso que eu já estou substituindo. Então, aqui vai ficar 1 sobre IW. Beleza. E agora, fazer simplificações, as quais tiverem como serem simplificadas, as que não tiverem, paciência. Então, perceba que essa estrutura já é bem diferente da que vocês me entregaram, tá? Então, já vamos ficar aqui com 1 sobre raiz de 2π, que multiplica 2 vezes menos 1, menos 2, tudo isso aqui sobre ômega ao quadrado, mais 1 sobre I vezes ômega. Eu confesso uma coisa para vocês, que se vocês conseguirem chegar até aqui nesse tipo de estrutura, nesse tipo de formação, para mim já é o suficiente, tá? Eu já encaro isso aqui como algo suficiente. Se não, vocês podem tentar simplificar mais um pouquinho. Mas chegando até aqui, para mim já basta, tá bom? Então, aquela transformada de Fourier do nosso exemplo, do nosso primeiro exemplo, né? Então, quer dizer, para nosso item A aqui, para essa f de x igual a 2x mais 1, quando eu aplico a transformada de Fourier, pela definição, tem que ser algo parecido com isso daqui, tá, pessoas? Bom, aí com essa explicação prévia que eu passei para vocês, eu acredito que vocês já dão conta de pelo menos terem uma noção qual que seria a expressão do item B, utilizando essa definição de transformada de Fourier. Vou já logo para o item C, que ele foi o mais polêmico de todos aqui, né? E acredito que tenha gerado muitas dúvidas por parte de vocês também. Bom, agora eu vou sanar essa dúvida e vocês vão ver que não tinha o porquê de tanta dúvida, porque dava também para ir associando com as tabelas que eu compartilhei com vocês. Mas mesmo que vocês não tivessem essa tabela, usando a integração, vocês já conseguiriam de uma forma bem tranquila. Por quê? O U, conhecido como uma função degrau unitária, porque aqui é 1, ela em si, por ela ser definida dessa forma aqui, ela é bem tranquila de ser trabalhada, pessoal. Eu ainda não entendi o porquê dessa tamanha dificuldade, mas vamos lá, tentar saná-la da melhor forma possível. Por que eu estou falando isso? Porque pela definição e estrutura dela, ela sempre vai valer 1 todas as vezes que esse meu número x for maior ou igual a 0. E quando isso não for possível, ele vai ser 0. Então, é algo bem tranquilo de ser trabalhado. Então, quer dizer, se eu quero a transformada de Fourier dessa minha função u de x, como é que ficaria isso?
pela definição, né, que eu trouxe aqui para vocês. 1 sobre 2π com raiz nele, integral, 0 mais infinito, da minha u de x, vz na menos i ômega x dx. Até aqui não tem problema nenhum. E com isso eu chego na nossa versão transformada de Fourier da minha função integral. Como é que ficaria isso? Então, primeiro de tudo, essa constante aqui, 1 sobre raiz de 2π, acompanhando todo o processo. Então, abro parênteses. Primeira coisa, essa integral ela é imprópria, porque ela tem a parte que está em zero e a parte que está mais infinita. A parte que está mais infinita, ela representa quem? Justamente onde o meu x ele é maior ou igual a zero. Então, para essas situações, quanto que vai valer a minha u de x aqui? Vai valer exatamente 1. Então, eu integrar essa minha situação aqui na parte positiva é a mesma coisa que eu querer integrar de 0 a mais infinito da minha e de menos i ômega x dx. Inclusive, eu já resolvi isso aqui com vocês e a gente já sabe dessa resposta. E aí, o que fica faltando nas proximidades de zero? Justamente o zero. E aí, no lugar do x aqui, se eu colocar 0, 0 vezes esse cara dá 0, integral de 0 é 0. Então, fechou. Eu só tenho que me preocupar com essa integral, que inclusive eu já fiz com vocês. Só voltar um pouco o vídeo. Então, fica qual o resultado aqui, né? Se vocês lembrarem, voltando ao nosso vídeo, esse cara aqui justamente é o nosso 1 sobre i vezes ômega. Então, como é que fica a minha resposta, né? Essa integral aqui tem esse valor aqui, como a gente já resolveu anteriormente. Então, como é que fica o valor dessa nossa transformação? É isso daqui, que a gente acabou de encontrar, vezes essa minha constante. 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre i vezes ômega. Ou ainda, melhor dizendo, só rearranjando os termos. Isso aqui é 1 sobre i vezes ômega, raiz de 2π, ou 1 sobre raiz de 2π vezes i ômega, tanto faz. É esse resultado. Esse é o resultado da transformação da nossa função integral. Ok, pessoal? No mais, tem autores que, em vez de deixar nesse formato, eles ainda querem manter essa estrutura de condicional. Como é que vocês poderiam fazer para manter essa estrutura de condicional? Isso aqui já é algo bem técnico, tá? Então, vou até colocar aqui, ou porque não tem necessidade. Nas minhas avaliações, se vocês chegarem até aqui, para mim já está de excelente tamanho. Mas para quem for pleitear um mestrado ou alguma coisa do tipo, principalmente na área de matemática, né? Como é que seria essa transformada de Fourier no ponto de vista mais técnico? Eu manteria a desigualdade aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês que essa parte aqui é justamente para a parte em que x seria maior ou igual a zero, ou seja, está indo lá para o mais infinito? Então, eu pegaria a resposta desse cara, que é justamente esse daqui, e expressaria 1 sobre i vezes ômega, contanto que esse aqui eu estava em x, né? Agora a gente está no universo W, né? Então, contanto que esse meu W continue sendo maior ou igual a zero. E a outra parte que eu havia comentado com vocês, que está muito perto de zero, ou seja, está nessa situação, continua então dando zero. Isso quando o meu ômega for
menor ou igual a zero, tá? Então, tá aqui as duas formas. Essa aqui, que se vocês chegarem nesse resultado, compreendendo muito bem o porquê e por que isso é válido, para mim já está de bom tamanho. Quem quiser um plus, um entendimento a mais profundo, pode deixar nessa estrutura aqui também. As duas, para mim, eu vou considerar como estruturas certas e adequadas, tá bom? E aí, o item D, ele faz uma combinação, né, entre o que foi trabalhado no item A com o que acabou de ser trabalhado aqui no item C. E aí, por isso que eu vou deixar como forma de exercício o item D e o item B, para vocês irem treinando essa questão de transformadas de Fourier usando a definição adequadamente. Bom, pessoal, abordado alguns tópicos aqui que eu traria na aula passada e que eu estou aqui agora gravando esse vídeo para retomar alguns pontos e também repor a aula perdida em decorrência das situações ambientais, né? Vamos aqui de transformada de Laplace, que é o que de fato eu ia trazer para as nossas aulas. Transformada de Laplace tem a mesma motivação da transformada de Fourier, porém, ela é bem mais simples. Em qual aspecto? Dado uma função, né, função f igual a f de x, quando eu aplico a transformação de Laplace, né, e eu quero encontrar a lei de formação dessa minha transformada, da minha função, eu também saio de um universo real e eu chego em valores a nível de frequência, só que, ou seja, a minha variável aqui também ela é complexa, só que ela é bem mais simplificada, porque de modo geral eu chego numa certa f em função de um parâmetro s, em que esse s ele é tido como uma variável pertencente ao número dos complexos, tá? E é por isso que em alguns livros eles até chegam a fazer uma espécie de conversão, vou até colocar entre aspas, conversão entre a transformada de Laplace que é um R, tá, pessoas? Entre transformada de Laplace e transformada de Fourier. Fazendo a seguinte ideia, que S é igual a I vezes W. Ou, em alguns outros autores, vocês encontram até J vezes W. Por que dessa observação? Porque vocês lembram, voltando um pouco o vídeo, tá tudo lá menos I, ou então menos, né, no nosso caso aqui, menos I ômega X, ou menos I ômega T em alguns exemplos, ou então menos J ômega T em alguns exemplos que vocês estudaram no trabalho de vocês. E a transformada de Laplace, nesse quesito, seria semelhante àquela estrutura. Ou seja, qual que é a definição em si da transformada de Laplace na forma integral? Inclusive, ela também é chamada de transformada integral de Laplace. É entender que esse cara vai ser simplesmente a integral de zero a mais infinito da minha f de x vezes o e na menos s de x dx. Não tem nem aquele 1 sobre raiz de 2π, inclusive. Então, tecnicamente, né, isso aqui, por isso que eu coloquei entre aspas, né, essa ideia de conversão aqui. Porque, de forma bem técnica, eu teria que levar em consideração aquela constante,
que a gente viu com os exemplos anteriores. Então, quer dizer, esse tipo de resolução, no modo geral, ele é bem mais tranquilo. Apesar de que o tipo de cálculo integral ele é praticamente o mesmo, é análogo, entende? Então, vamos... Inclusive, tem tabelas de Laplace, que são bem mais imediatas. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui, exemplo. Aquela nossa u de x aqui, a função degrau unitária. 1 quando x é maior ou igual a 0 e 0 caso contrário. Beleza? E aí vamos supor que eu queira calcular a transformada de Laplace dela. Como é que fica isso? Transformada de Laplace dessa minha u de x, por mais que já tenha esse tipo de valor tabelado, tá? Mas vamos aqui fazer, seria o quê? Integral de 0 até mais infinito da minha u de x vezes z na menos s de x. Não precisava pôr os parênteses aqui não, isso aqui é multiplicação, não é uma função não, tá? Dx. Só para evitar confusões, vou reescrever esse cara aqui. Integral de 0 mais infinito minha u de x e na menos s x dx. E esquece isso aqui. Tá? Focando agora nesse carinha daqui de baixo. Então, como é que já ficaria aqui? Eu teria a versão da minha função degrau, agora em S, no universo das frequências. E entra de novo aquele processo interpretativo. Bom, já que a minha u de x ela pega essas duas opções, quando eu estiver naquela região de x maior ou igual a 0, quanto que vai valer a minha u de x? 1. Então, no fim das contas, eu vou estar integrando de 0 mais infinito quem? E na menos sx dx. E o restante, quando x for menor ou igual a 0, ou seja, mais próximo do meu limite inferior? 0. Então, tcharam! Agora é integrar esse cara aqui. E a gente já sabe quanto que ele dá. Já sabe? Claro que já sabe. Quanto que ele vai ficar? Mesmo processo. Bom, aqui tem menos s. Como é que eu faço para encontrar a primitiva dele? Multiplico por 1, de modo que a fração seja o menos s. Contém o menos s. No caso, menos s sobre menos s. E aí esse menos s daqui, né, 1 sobre menos s, eu posso colocar para fora da integral. Então, ficaria menos 1 sobre s, integral de 0 mais infinito, de menos s e na menos s x dx. E esse cara que eu sei integrar, eu tenho a primitiva dele. Então, o de s é menos 1 sobre s. E esse cara aqui é o nosso e na menos sx, variando de 0 a mais infinito. E aí eu fico com o de s igual menos 1 sobre s vezes limite com meu b indo para mais infinito de e na menos s vezes b menos do teorema fundamental do cálculo com e na zero. No lugar do x eu colocando 0, 0 vezes menos s, 0. Esse cara aqui a gente sabe que dá 1. E a gente já viu anteriormente que esse tipo de situação dá 0. Menos com menos fica mais. Então, minha u de s tem que ser do tipo 1 sobre s. E aí é com essa constatação aqui que muitos autores fazem esse tipo de conversão aqui, colocando no lugar do s o i vezes ômega. Mas tem um fator de correção aqui, que não pode ser esquecido quando eu quero fazer essa conversão de fato entre transformada de Laplace com a transformada de Fourier.
que é justamente aquela constante, né? Se eu quero converter isso aqui para a minha versão em Fourier, além de eu ter que fazer essa substituição aqui por I vezes ômega, não posso esquecer de jeito de maneira daquela 1 sobre raiz de 2π. Senão fica incompleto, tá, pessoas? E a mesma coisa, vou sair daqui da transformada de Fourier, vou para de Laplace, então eu volto com a substituição, né, desse carinha aqui e esqueço esse raiz de 2π aqui embaixo, para não ficar errado, né? Já deixo aqui o S. Por isso que tem essa ideia. E aí eu faço esse tipo de aplicação para todas as outras demais funções que eu desejar. Seja aquele 2x mais 1, seja x² sobre 4. Eu tenho vários outros exemplos. Eu só fiz esse daqui porque, primeiro, ele foi o mais polêmico do trabalho anterior. E, segundo, para vocês verem uma aplicação prática de como é que funciona o cálculo da transformada de Laplace. E se eu quiser fazer a transformada inversa? Primeiro que para você fazer a transformada inversa de Laplace, você tem que ter alguém nessa carinha aqui. E aí a transformada inversa seria algo parecido com esse. Só que em vez do E na menos S, a gente tira esse menos daqui do expoente. E aí faz o cálculo normal. E aí, claro, se eu vou estar saindo de alguém que está com S, aí eu vou estar indo para alguém que está em X ou T, tanto faz. Por isso que é transformada inversa de Laplace. Beleza, pessoas? Na próxima aula, se vocês quiserem, eu já trago um exemplo dessa transformada inversa, como é que a gente faz. E o que eu tinha aquele dia para nós era isso. No mais, bons estudos.